As pirâmides não deveriam existir. Pelo menos, não desse jeito. Feche os olhos por um segundo e imagine um deserto vasto, o sol escaldante, e no meio de tudo isso, estruturas colossais que desafiam tudo o que sabemos sobre o mundo antigo. Olhamos para elas e pensamos: túmulos de faraós. Mas e se essa for apenas a ponta de um iceberg de mistérios? A história oficial nos conta que os egípcios, com ferramentas simples e uma força de trabalho gigantesca, ergueram esses monumentos. Mas quando mergulhamos nos detalhes, a narrativa começa a apresentar rachaduras. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é uma obra-prima de precisão matemática que deixaria engenheiros modernos de cabelo em pé. Ela é composta por cerca de 2.300.000 blocos de pedra, alguns pesando mais de 80 toneladas. 80 toneladas é o peso de um tanque de guerra moderno. Como eles moveram e ergueram esses blocos com uma precisão milimétrica, usando apenas cordas, rampas e força bruta. As juntas entre as pedras são tão perfeitas que nenhuma lâmina de barbear consegue passar por elas. Como conseguiram esse nível de acabamento em uma escala tão monumental? E não para por aí. A base da Grande Pirâmide cobre uma área de mais de 5 hectares e é quase um quadrado perfeito, com os lados alinhados aos pontos cardeais, com uma precisão impressionante. O desvio é de apenas alguns minutos de arco. Pensem bem, eles não tinham GPS, não tinham lasers, não tinham a tecnologia que temos hoje para alcançar esse tipo de alinhamento. Eles olhavam para as estrelas. E é aí que o mistério se aprofunda ainda mais. O complexo de Gizé parece ser um mapa estelar na Terra. As 3 pirâmides principais estão alinhadas de uma forma que espelha perfeitamente as 3 estrelas do cinturão de Órion, não apenas em sua posição, mas também em seu brilho. A Via Láctea no céu corresponde ao rio Nilo na Terra. Coincidência? Para muitos pesquisadores, é uma coincidência complexa demais para ser ignorada. Esse alinhamento celestial sugere um conhecimento de astronomia e cosmologia muito mais avançado do que atribuímos aos antigos egípcios. Eles parecem ter entendido ciclos astronômicos longos, como a precessão dos equinócios, um ciclo de quase 26.000 anos que causa a lenta mudança da posição das estrelas no céu. Alguns teóricos acreditam que a data da construção das pirâmides, ou pelo menos o seu planejamento, está codificada nessa relação com as estrelas, apontando para uma época muito anterior à que a egiptologia tradicional aceita, talvez há mais de 12.000 anos. Isso nos levaria a uma civilização perdida, uma cultura ancestral com conhecimento avançado que desapareceu, deixando para trás apenas essas pistas enigmáticas de pedra. Vamos falar sobre a tecnologia. Dentro da Grande Pirâmide, encontramos passagens estreitas e câmaras construídas com uma precisão desconcertante. A Câmara do Rei, por exemplo, é feita de enormes blocos de granito. O granito é uma das pedras mais duras do planeta. Cortar e polir granito com a perfeição encontrada na pirâmide é um desafio até mesmo para as nossas máquinas modernas com pontas de diamante. Como eles fizeram isso com cinzéis de cobre e martelos de pedra? As marcas encontradas em alguns sarcófagos de granito sugerem o uso de algum tipo de serra ou broca de alta velocidade. Que tipo de energia ou ferramenta eles possuíam que se perdeu no tempo? As teorias alternativas começam a parecer menos absurdas quando confrontadas com essas perguntas sem resposta. Uma das ideias mais fascinantes é que as pirâmides não eram apenas túmulos. Aliás, é importante notar que nenhum corpo de faraó jamais foi encontrado dentro das grandes pirâmides de Gizé em condições intactas. Os sarcófagos estavam vazios. E se a função principal delas fosse outra coisa? Alguns pesquisadores, como o engenheiro Christopher Dunn, propuseram que a Grande Pirâmide era, na verdade, uma espécie de usina de energia. Sua estrutura interna, com as câmaras, os poços e os tipos específicos de rocha utilizados, como o granito condutor e o calcário isolante, poderia ter sido projetada para captar e amplificar as vibrações naturais da Terra, transformando-as em energia, talvez micro-ondas ou energia acústica. A câmara subterrânea poderia ter sido parte de um sistema hidráulico, e a química envolvida na mistura de certos minerais nos poços poderia ter gerado hidrogênio. Parece ficção científica, mas quando analisamos a estrutura sob a ótica da engenharia e da física, a hipótese de uma máquina ressoa de forma poderosa. Seria essa a magia dos sacerdotes egípcios? Uma tecnologia incompreendida? E não podemos esquecer das descobertas mais recentes. Usando tecnologias como a mamografia, que utiliza partículas cósmicas para escanear
o interior de grandes estruturas. Cientistas descobriram um enorme vazio, um espaço oculto do tamanho de um avião de passageiros, logo acima da grande galeria. Ninguém sabe o que é. Pode ser uma câmara secreta, um corredor, ou talvez uma parte estrutural intencional para aliviar o peso. Mas sua existência prova que ainda há segredos escondidos dentro dessas paredes milenares. Cada nova descoberta não parece nos dar respostas, mas sim abrir um leque de novas perguntas. O que está oculto nas pirâmides não é apenas ouro ou tesouros materiais. O que está oculto é um conhecimento, uma história sobre o nosso próprio passado, que pode ser radicalmente diferente do que aprendemos na escola. Elas são como um disco rígido gigante, feito de pedra, que sobreviveu por milênios, guardando informações que ainda estamos tentando decifrar. Quem eram realmente as pessoas que as construíram? Que tecnologia elas possuíam? Qual era o verdadeiro propósito desses monumentos magníficos? Seriam eles um farol para o futuro? Uma mensagem de uma civilização antiga para nós? Talvez o maior mistério seja o porquê de tanto esforço. Por que uma civilização dedicaria séculos de trabalho, recursos imensos e um conhecimento tão profundo para construir algo que, supostamente, seria apenas o local de descanso final de um rei? Não faz sentido. A escala, a precisão e o alinhamento cósmico sugerem um propósito muito maior, um propósito que transcendia a vida de um único homem, ou até mesmo de uma única dinastia. Era um projeto legado, uma cápsula do tempo para a eternidade. A verdade é que quanto mais estudamos as pirâmides, menos respostas definitivas temos. Elas permanecem como o maior enigma da engenharia da história humana, um testemunho silencioso de que talvez existam capítulos inteiros da nossa história que foram perdidos ou deliberadamente esquecidos. Elas nos forçam a questionar nossas próprias certezas e a admitir que há muito mais no nosso passado do que imaginamos. As pirâmides não são apenas pedras empilhadas no deserto. Elas são uma pergunta gravada na paisagem do nosso planeta, esperando pacientemente que um dia tenhamos a sabedoria para entendê-la. E essa busca pela resposta é, talvez, a maior aventura de todas. O que você acha? Deixe sua teoria nos comentários. Existem muitas peças nesse quebra-cabeça, e cada opinião ajuda a montar uma imagem maior. Se você curte desvendar mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.